Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador, né, dando uma olhada aí no que está acontecendo ainda, a repercussão sobre o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, especialmente, gente, o que está rolando nos Estados Unidos, hein? Esse jovem aí que vocês estão vendo no Salão Oval da Casa Branca é o Alex Bruesewitz, ou Bruesewitz. Tá aqui o Twitter dele, né, o X dele, gente. Ele tem 28 anos e é um assessor do Trump para assuntos de comunicação. Ele é um assessor mesmo, né? Um conselheiro, digamos assim, né? Ele é de Palm Beach, na Flórida, né? E, gente, ele fez um post mais cedo, inclusive replicando o Eduardo Bolsonaro, que eu vou colocar para vocês. Esse é um cara que tá colado no Trump, tá? E ele falou o seguinte, tá aqui, ó. What Alexandre de Moraes and the Brazilian Supreme Court are doing to President Bolsonaro is evil and wrong. O que a Suprema Corte e o Alexandre de Moraes estão fazendo contra o Bolsonaro é maléfico e errado. Esse nível de weaponization, né? Vamos traduzir aqui. Esse nível de instrumentalização, né? Porque não seria um instrumentalization, né? Não é assim, né? É o lawfare, que o pessoal chama, né, gente? É utilizar a máquina estatal pública jurídica contra uma pessoa, o Estado contra um cidadão, que é o caso do Bolsonaro, que não tem nenhum foro privilegiado, tem porra nenhuma, né? Esse nível de instrumentalização do governo contra o oponente político é tão ruim quanto o que tentaram fazer com o Trump antes da eleição de da campanha de 2023, que elegeu o Trump e assumiu em 2024, né? Então, 2024, perdão. Ele quase foi preso, né, em Nova York e ainda tem processo rolando, tá? O pessoal quer ver a cabeça do Trump numa bandeja. É terrível, né, cara? Olha, é incrível mesmo o que está acontecendo. E tá aqui o post do Eduardo Bolsonaro, né? Dizendo que recebeu, tá aqui, ó. Eu recebi em inglês muito bom, tá? Recebi aqui as notícias da Polícia Federal de um raid feito, né, numa busca e apreensão contra meu pai, na manhã, com muita tristeza, mas sem a menor surpresa. Há muito tempo nós vínhamos alertando sobre as ações do Alexandre de Moraes, um homem que há muito abandonou qualquer aparência de imparcialidade e agora opera como um gangster político de toga, usando a Suprema Corte como arma pessoal. Hoje, mais uma vez, ele nos provou que estávamos certos. Cara, a gente está vendo o que está acontecendo, né? É incrível. Você tem um desafeto na política, porque o Alexandre de Moraes era político, ele era do PSDB. Ele foi indicado como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo pelo PSDB, pelo governo do Geraldo Alckmin, Chuchuquim, que hoje é vice. Vai vendo. Aí, durante aquele período em que havia um boato, que a gente até hoje não sabe, sobre fotografias da mulher do Temer, da esposa do Temer, como é que chama ela? Ai, meu Deus, Temer, esqueci o nome, a primeira dama do Temer, né? A esposa do Temer, sei lá, o celular dela foi perdido e aí deu um problema. E parece que o Alexandre de Moraes é que ajudou a recuperar o celular com aquelas conversas cabulosas, né, que a gente sabe lá em São Paulo, né? E ficou uma dívida enorme com o Temer e o Temer indicou-o para a Suprema Corte. Bom, é o que dizem. Aí continua aqui. Agora aí você chega num cargo poderoso dentro da burocracia estatal e você começa a perseguir um vizinho que você não gosta, perseguir um colega de faculdade que te ferrou, ou perseguir, sei lá, um motorista que te fechou no semáforo. Gente, é bizarro, hein? Mas, né, todo mundo está passível disso. Você pode estar brigando com um vizinho aí na sua garagem e o cara ser da Polícia Federal ou da Receita Federal, né? E aí você não sabe, você começa a receber intimações, notificações, o que houve, né? Porque você olhou feio para um vizinho que é da PF ou da Receita Federal, né? Vai saber. Aí o Eduardo Bolsonaro continua aqui, ele assina assim, ó: Eduardo Bolsonaro, deputado brasileiro no exílio, filho do presidente Jair Bolsonaro.
e ainda marcou o pai dele aqui no arroba Jair Bolsonaro, né? Desta vez não se tratou apenas de censura ou medidas coercitivas contra o líder político mais proeminente do Brasil, não só do Brasil, né? É de toda a América Latina, né? Não é só da América do Sul, não. Do México para baixo. Se bem que México é a América do Norte, né? Mas um homem que nunca se recusou a cumprir decisões judiciais ou a participar de processo judicial, né? Sempre atendeu à justiça, nunca fugiu para lugar nenhum, né? Inclusive está sem passaporte, né? E agora, gente, foi o que eu coloquei na thumb do último vídeo que eu fiz, que Bolsonaro, sem poder sair de Brasília, Bolsonaro de tornozeleira eletrônica, das 7 da noite às 6 horas da manhã, não pode se comunicar com o filho dele, o Eduardo, nos Estados Unidos. Não pode usar a rede social, nem outras pessoas, terceiros também não podem usar, nem ele poderia usar a rede de alguém para falar nada. E ainda não pode passar por embaixada, consulado, não pode ver embaixador. Então, gente, o cara está em prisão domiciliar, né? Como é que chama isso? É uma humilhação terrível, pública. Eu fico imaginando como é que não está o estômago do Bolsonaro uma hora dessa, de ódio. É o mesmo ódio do Alan dos Santos quando manda o senhor Alexandre de Moraes ir para aqueles lugares lá onde não bate sol, né? Bom, em essência, o Alexandre tenta criminalizar o presidente Trump, que o Trump já está arrolado no inquérito das fake news de 2019 e das milícias digitais de 2020, porque o Trump é dono da Trump Media, que é dono da Truth Social, que é uma plataforma como o Twitter, né? Como o Facebook. Então, ele já é um investigado dentro desses inquéritos intermináveis, né? Quem sabe Alexandre de Moraes manda prender o Trump, né? Impotente contra eles, ele escolheu fazer meu pai impotente contra o Trump, né? Contra o governo americano, contra as Big Techs, contra o Facebook, né? A Meta, contra a Alphabet, contra essas grandes empresas internacionais de mídia, mesmo com o presidente Lula falando um monte de besteira naquele pronunciamento de ontem, dizendo que a culpa de tudo é da rede social, porque a rede social permite que se fale contra pretos, contra homossexuais, deixando crianças se exterminarem do planeta Terra. Gente, é bizarro, né? Mesmo assim, já que ele não pode fazer nada contra Big Techs, etc., contra o Trump, ele se voltou contra meu pai, refém. E ao fazer isso, ele não está apenas atacando a democracia brasileira, ele está prejudicando irresponsavelmente o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Bom, eu sei, gente, que esse rapaz aqui, de 28 anos, que é assessor do Trump na Casa Branca, falou que o Brasil está fazendo com o Estado brasileiro, né, está fazendo contra o presidente Bolsonaro é perverso e errado. É um nível de instrumentalização do governo, usando toda a artilharia pesada do governo, todo o estamento estatal contra uma pessoa física e sua família. É terrível, gente. Eu falei em outros vídeos já aqui que eu iria embora do Brasil. Se eu fosse o Bolsonaro, 70 anos, doente por conta da facada do PSOL, que foi o Adélio Bispo, que era do PSOL, e o PSOL deu entrada em documento do Adélio no momento da facada em Juiz de Fora no Congresso Nacional, como se o Adélio estivesse lá. Tentaram fazer um álibi, né? E Bolsonaro, né, tá com a saúde altamente prejudicada. Ele mesmo falou, perguntaram para ele ontem, dessa decisão do Alexandre de Moraes de prendê-lo hoje, né, que ele não fugiria. Não vou fugir, estou sem passaporte, também estou velho, estou doente, vou fugir para os Estados Unidos como eu estou doente. Ele falou assim, né? Eu até fiquei com pena do Bolsonaro, né? Porque eu até citei em outros vídeos aqui, essa covardia do Estado brasileiro, por exemplo, da Petrobras e do governo do Fernando Henrique contra o Paulo Francis, nos anos 90, que matou o Paulo Francis. Aquela perseguição estatal do Paulo Francis, morador de Nova York há mais de 30 anos, né? Aquela perseguição estatal contra o Paulo Francis, lá em Nova York, matou o Paulo Francis. Ele era jornalista, gente, nos Estados Unidos, um comentarista brasileiro,
né, um articulista maravilhoso, escritor maravilhoso, intelectual de alto nível, né, alto gabarito, Paulo Francis, mordaz, ácido, né, maravilhoso, né, controverso, um polemista, né? E o Fernando Henrique, junto com a camarilha da Petrobras, achacaram de tal forma o Paulo Francis que ele definhou e morreu, gente. Isso aconteceu com o Olavo de Carvalho também. E eles querem fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Eles querem, assim, de alguma forma, fazer com que a população deixe de segui-lo, deixe de gostar do Bolsonaro. Isso não vai acontecer, gente. Bolsonaro, ele já ficou aquém do que é o bolsonarismo. O bolsonarismo tornou-se muito maior do que a figura do Bolsonaro. Né? E ele já falou que ele é candidato ano que vem, não tem ninguém no lugar. Ele está trabalhando para eleger senadores, mas agora sem poder sair, sem poder se manifestar na rede social, sem poder ligar para um monte de gente, inclusive aqueles que estão réus nesse imbróglio aí do golpe de Taubaté. Como é que ele vai fazer? Ele não vai poder participar de manifestação, a não ser que se faça uma manifestação em Brasília na frente da casa dele. E o Alexandre de Moraes vai dizer que é proibido também. É inconstitucional fazer manifestação naquele bairro lá onde ele mora, Jardins, né? Gente, olha, é bizarro, tá? Então esse é o Alex Brunswitz, assessor do Trump, amigo do Eduardo Bolsonaro, replicou o que o Eduardo Bolsonaro publicou aqui hoje pela manhã. Esse press release aqui que o Eduardo colocou no X, né, gente? E tá bombando, tá? A coisa tá andando rápido e a gente vê toda essa instrumentalização, esse lawfare, e vendo aqui que o Alexandre de Moraes, junto com o presidente Luiz Ignorácio Mula da Pinga, olha só, atropelou o Congresso, agora ajudando o Lula para arrecadar mais, porque o Lula tá com o país indo por água abaixo, no brejo, para arrecadar mais através do IOF, roubando as pessoas, aumentando impostos, que é tudo que o brasileiro não quer. Iniciou a investigação contra o Tarcísio de Freitas no objetivo de torná-lo inelegível no ano que vem. Imagina se o Tarcísio agora vai conversar com o Bolsonaro, hein? O que vai acontecer com o Tarcísio, hein? Se o Tarcísio resolve, por exemplo, replicar alguma coisa agora na rede social a favor do Bolsonaro. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Tem alguém enxergando? Então quer dizer que se tiver oposição ao governo Lula agora, ela não pode se manifestar. Acabou a liberdade no Brasil. Acabaram as liberdades no Brasil. Gente, olha, é incrível, tá? Eu, sinceramente, estou bem desanimado. Bem desanimado. E Bolsonaro ainda falou na entrevista para Reuters, que ele deu há 1 hora e pouco atrás, ao vivo, falando que sem que ele participe da eleição do ano que vem, o Lula já ganhou. Ninguém vai ganhar do Lula no ano que vem. Palavras do Bolsonaro. Se eu não estiver concorrendo no ano que vem, o Lula já está eleito. Então, infelizmente, gente, olha, nós chegamos no fundo do poço. Agora é fundo do poço mesmo. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.